O Osho tem uma frase que ele diz assim: opte pelo que faz o seu coração vibrar, apesar de todas as consequências. E isso é, as frases do Osho para mim são muito profundas, né? Porque cada pessoa sabe como ela é no amor, né? As qualidades que ela tem, as dificuldades, as camadas, os traumas, as questões, né? As belezas, as fases, né? Então, quando você se propõe a realmente se atirar, né, nessa experiência de amar, né, de amar e ser livre, né, como diria o Prem Baba, né, tem uma coisa muito importante na minha visão, talvez a mais importante de todas, em qualquer relacionamento, seja num casamento, seja num namoro, seja num relacionamento aberto, seja até com uma transa casual ou uma ficada mais passageira, que é o diálogo e uma verdade, né? Uma verdade assim que para mim é um sinônimo de uma profunda maturidade, de você não se enganar e não enganar as pessoas, né? Então isso é uma das coisas mais lindas que o Tantra me ensinou, né? Realmente buscar se autoconhecer, né? Entender as suas raízes, entender as questões que vêm do seu pai, as questões que vêm da sua mãe, as coisas bonitas que você herda do seu pai e da sua mãe, e também as sombras, né? Que às vezes com o tempo, com os anos, a gente vai percebendo que a gente também herda, né, dos nossos pais. Entender o nosso mapa astral, né? Porque também tem coisas que a gente é completamente único e às vezes tem a ver com o nosso mapa, né? Com o mês, com o ano, com a energia que a gente nasceu, né? E aí a partir disso a gente começa realmente a se entender e se aceitar, né, na nossa luz e na nossa sombra. E se a gente tiver essa profunda consciência, né, das nossas belezas, dos nossos talentos, das nossas sombras e imperfeições também, e tiver uma abertura, né, de diálogo com a gente mesmo, né, uma honestidade, uma verdade, e com as pessoas que a gente se relaciona, aí toda a experiência vai ser incrível, né, de verdade. Porque você pode passar por muitas situações, experiências, né? Eu costumo dizer que eu sou um pouco artista, assim, então meu casamento durou 2 anos e meio, né? No máximo. E as minhas outras relações, menos que isso. 1 ano, 2 anos, 6 meses. E eu não acho que isso seja uma coisa errada, né? Não acho que tem um modelo para relacionamento. Isso diz um pouco da minha história, né? Acho que tem muita beleza nisso. Tem muitas pessoas que são artistas ou que têm essa possibilidade de, ao longo da vida, experimentar, trocar energia com diferentes pessoas, né? Viajar, conhecer, se aprofundar. Isso é maravilhoso, né? Não quer dizer que pessoas assim não busquem também uma relação mais longa, né? Mas por uma série de motivos, às vezes o tempo é diferente, ou o encontro mais longo ainda não aconteceu, vai acontecer numa outra fase da vida, né? Então são camadas que a gente vai vivendo ao longo da vida. Mas assim, o diálogo é uma coisa muito maravilhosa, né? Quando você está com alguém, você realmente escutar a pessoa, ouvir, né? Ouvir ela assim profundamente, as questões dela, né? Quando está apaixonado, quando está feliz, quando tem dificuldades também, quando tem afastamentos, e você poder falar também, né? O que você sente, né? Sem querer manipular ou vitimizar ou mergulhar num ego ou manipular, né? Mas realmente ser verdadeiro, né? Falar as questões, né? As questões boas, né? Por isso que eu sempre, desde muito novo, eu tinha esse insight, né? Quando eu comecei a estudar psicologia, eu fiz faculdade de jornalismo, mas eu vivia na psicologia, estudava muito psicologia. E eu já falava isso, né? Um dos segredos de um relacionamento é você conseguir manter uma amizade acima da paixão, do sexo, do desejo, do jogo, assim, né? De impressionar, do masculino e feminino. Porque daí você puxa para o coração, né? Você puxa para a parte assim, mais o coração ele já é mais sistêmico, ele já está mais próximo da comunicação, já está mais próximo da intuição, né? Do poder pessoal. Enquanto que a sexualidade, ela é uma armadilha às vezes, que ela está lá embaixo, junto com as águas, junto com as emoções, né? No segundo chakra, perto do primeiro chakra, que é o chakra do medo. O chakra da sexualidade, ele é da criatividade, se ele sobe, né? Se conecta com o coração e com a comunicação e expressão, né? Com as artes, com o canto, com a Kundalini. Mas ele também é o chakra da manipulação, né? Quando a gente tem um desejo sexual muito forte e começa a manipular, querer manipular a pessoa, mentir, enganar, seduzir, mas está falando meias verdades e fazer um jogo assim, né? Com mentiras, porque você está ali refém dessa energia, desse desejo. Né? Então, o chakra sexual, isso é um dos maiores estudos do caminho do amor, né? Como conectar a sua sexualidade com o seu coração, né? Porque a sexualidade é muito louca. Você pode
sentir uma paixão enorme, né, um fogo enorme por alguém, por um tempo, né, e conquistar essa pessoa, ficar com essa pessoa, e de repente acontece alguma coisa que você leva até um tempo para entender, quando envolve família, ou quando fica muito estável, ou por algum motivo, ou de repente você sente desejo por uma outra pessoa, e aquele fogo todo de repente dá uma apagada, né? E aí, o que sobra depois disso, né? Às vezes não sobra nada, né? Às vezes, se você tiver essa consciência, né, de não ser refém só do desejo, do tesão, do sexo, vai vir um outro grau no relacionamento, né, que é um grande aprendizado, um grande diálogo, né, de conversar com essa pessoa, de entender, né, de falar, ó, aconteceu isso, acho que é por isso, pode ser por isso, estou me sentindo assim, queria te ouvir, queria te entender, queria que você, né, queria entender como é que você está se sentindo também, né? Então, assim, desenvolver essa autoconfiança de que você vai ser verdadeiro com as pessoas, com as situações, né, com você mesmo, e também ter consciência de criar espaços de diálogo, né, com a pessoa que você gosta, mesmo que dê algo errado, que um dos lados queira acabar e o outro lado no primeiro momento se sinta frustrado, sinta uma pontada, sinta uma dor, né, dê uma mexida com o ego, mas assim, não entrar no lugar de querer forçar alguma coisa, né, e esse para mim é um grande segredo, né, e é muito bonito a gente como homem, né, que muitas vezes, né, a gente já tem uma posição mais privilegiada na sociedade, de poder estar com uma pessoa um dia, daí termina, outro dia estar com outra pessoa, ninguém fala mal do homem, né? A não ser num círculo mais religioso e tal. Mas a mulher, mesmo em círculos mais liberais, se ela faz isso e mostra, ela já é julgada, né? Às vezes pelas amigas, né? Pela sociedade, pelos homens. Então, o homem desenvolver essa maturidade de ter um profundo respeito, né, pela mulher, independente do que aconteça na relação, independente né, de qualquer coisa, ter um profundo respeito, porque a mulher é um ser muito profundo, muito intuitivo, muito sábio, né, que tem uma dedicação muito profunda, que tem uma emoção, uma sensibilidade, uma verdade, uma conexão muito profunda, uma entrega muito profunda, né, e o homem que não tem o útero, que não dá vida, né, não tem esse ciclo, não tem tantas emoções afloradas, né, alguns homens têm, mas a maioria talvez seja um pouco mais racional. Às vezes a gente não vai tão fundo, né, não presta tanta atenção, né, não conecta numa dimensão tão profunda, a gente tem muitos desejos, a gente é muito visual, desde o tempo das cavernas o homem, ele desenvolveu o desejo de ver a caça, de ver a mulher, né, pelos olhos, por isso que a gente tem essa conexão com revistas, né, pornografia, em tudo quanto é lugar tem outdoors que tem mulheres para despertar o desejo do homem, enquanto que a mulher, né, desde a pré-história, né, ela não era tão estimulada a sair para caçar, ela não era tão forte quanto o homem, né, então ela desenvolveu mais a audição, né, ela desenvolveu mais a sensibilidade no corpo, e o próprio corpo feminino ele é desenhado para ser mais atraente, né? Assim como às vezes até na natureza, né? Tem essa dança também entre o masculino, então tem coisas que são biológicas. É claro que hoje em dia, né, isso pode se inverter, tem homens que são mais femininos, mulheres que são mais masculinas, então é só uma leitura, né? Mas tem esse componente também evolutivo diferente, né? Então às vezes a gente, né, nós homens, a gente está um tempo com uma mulher e de repente diminui um pouco o tesão, e a gente já começa a olhar para o lado e tal. E porque é um pouco da nossa natureza isso, né? Mas é muito bacana a gente, em vez de, como muitos homens fazem, né, ir lá e trair escondido, claro que também tem mulheres que também traem, né? E mulher às vezes sabe esconder muito melhor, porque sabe que se for pega e se isso se tornar de alguma forma público e tal, ela vai ser julgada, né? Então ela sabe esconder às vezes melhor que o homem. Mas assim, desenvolver essa honestidade é muito legal, né? Assim, é difícil para o homem, mas realmente falar, ó, tô afim de repente experimentar uma outra coisa. Será que a gente pode ter um relacionamento aberto? Vamos combinar, se a gente for abrir o relacionamento, de usar preservativo, né, para não expor um ao outro. Vamos assumir esse risco, mesmo sem saber no que vai dar, né? Em vez do cara simplesmente achar que ele tem o direito de ficar com outra mulher e a mulher, ele não quer dar esse direito, né? Só ele pode, né, fazer isso, suprir as fantasias dele e tal. Então isso que eu vejo como um amadurecimento, assim, né, do masculino e do feminino. Desenvolver essa capacidade de diálogo profunda, né? Profunda, conversar mesmo, falar a real, né? E por isso que o Tantra é tão bacana, porque o Tantra é ritualístico. O Tantra te ensina que tu tem que criar um espaço para conversar sobre certos assuntos, né? Que tem que cuidar com a impulsividade, né? Com o ego, e conversar muito, mas criar um ritual, né? Não dá para conversar temas delicados mexendo no celular, ou dirigindo, né? Ou com sono, ou situações que não tem um contexto assim para essa profundidade acontecer, né? Por isso que a gente faz um caminho, né, no caminho do amor, um tantra terapêutico, né? Porque terapia é isso. Na terapia não existe um atropelar a fala do outro. Na terapia, quando um fala, o outro escuta, né? Até o fim,
né? E se você criar certas técnicas, como o Diva Tântrico, ou outras regras que você fala, ó, nós vamos conversar um tema sensível, vamos combinar que a gente vai se escutar até o fim e não vai um interromper a fala do outro para que isso não se torne algo que não vai ser bom, né? Que vai virar uma energia de invasiva, né? E conflituosa. Então é isso, gente. Autoconhecimento para relacionamentos, né? É algo que é um estudo de uma vida, mas que é muito maravilhoso, né? Porque muita gente se frustra, né? Ao longo da vida e vai se machucando, e vai se empedrando, né? E vai se protegendo e fica com medo de errar de novo e tal. Mas se você enfrentar qualquer que seja a sua história, não importa, né? Religião, se foi casado a vida inteira, se teve muitas relações, se tem um perfil sedutor, se tem um perfil manipulador, se tem um perfil vitimista, se tem um perfil, sabe? Não importa qual é a sua história. Desenvolva a arte, né? De aprender a se conhecer e se comunicar nos relacionamentos. E aí a vida se torna e os relacionamentos se tornam sempre muito interessantes, né? Muito interessantes. Você pode aprender a sair e a entrar ou a consertar, né? Ou a melhorar uma relação, independente de qualquer adversidade. O resultado vai ser sempre um aprendizado. Beijo do Rago.